Uma nação recém-formada, mas profundamente dividida. De um lado, o norte industrializado. Do outro, o sul agrícola e escravista. O que parecia ser apenas um conflito político se transformaria na guerra mais sangrenta da história americana. Hoje, você vai entender o que levou os Estados Unidos a entrarem em guerra contra si mesmos. Desde os tempos da independência, os Estados Unidos carregavam uma divisão silenciosa. O norte, industrial, urbano, com tendência abolicionista, tinha discordâncias com o sul, que era agrário e dependente da escravidão como base econômica. Conforme o país se expandia para o oeste, a pergunta era: os novos estados permitirão ou não a escravidão? Esse impasse aumentou a tensão entre os dois blocos. Cada nova lei, cada novo território, reacendia o conflito. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente com um discurso contrário à expansão da escravidão. Ele não propunha abolição imediata, mas sua eleição foi vista pelos estados do Sul como uma ameaça direta ao seu modo de vida. Como resposta, 7 estados do Sul declararam sua secessão, formando os Estados Confederados da América, com capital em Richmond, Virgínia, e presidência de Jefferson Davis. O país estava oficialmente dividido. Em abril de 1861, tropas confederadas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul. Era o estopim que faltava. A guerra havia começado. O norte, liderado por Lincoln, não aceitou a separação e prometeu manter a união custe o que custar. 2 exércitos se formaram. As tropas da União, representando o norte, com mais população, indústria e infraestrutura, e as tropas da Confederação, representando o sul, com melhor conhecimento do terreno e líderes militares experientes, como o general Robert E. Lee. A guerra foi brutal e longa, durando 4 anos. Entre as batalhas mais sangrentas, podemos citar a Antietam, em 1862, considerado o dia mais mortal da história dos Estados Unidos, e a Batalha de Gettysburg, em 1863, foi um ponto de virada da guerra, com vitória decisiva da União. Além dessas, Vicksburg, Bull Run e Shiloh foram batalhas que marcaram gerações e valeria um vídeo somente para falar das batalhas épicas desse período da formação dos Estados Unidos. De um lado, Lincoln, estrategista político e símbolo da preservação da União. Do outro, Robert E. Lee, aclamado no Sul como herói da resistência. Mais de 180 mil afro-americanos lutaram pelo Norte após a proclamação de emancipação, feita por Lincoln em 1863. Esse decreto não só libertava os escravizados nos estados rebeldes, como também transformava a guerra em uma luta moral pela liberdade humana. Muitos desses soldados enfrentaram preconceito dentro do próprio exército da União, mas foram essenciais para a vitória. Em abril de 1865, após a rendição de Lee em Appomattox, a guerra chegou ao fim. Dias depois, Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um simpatizante confederado, dentro de um teatro. Lincoln se tornava mártir. Os Estados Unidos estavam devastados, mas agora unidos. Após a guerra, os Estados Unidos entraram no período conhecido como Reconstrução. Havia promessas de integração racial, cidadania e direitos para os ex-escravizados. Mas o caminho seria longo, difícil e muitas vezes frustrante. Mesmo assim, a Guerra Civil consolidou a ideia de uma nação indivisível, baseada na igualdade jurídica e nos direitos civis, pelo menos na teoria. Com o país reunificado, os Estados Unidos estavam prontos para entrar em uma nova fase: industrialização acelerada, expansão do capitalismo e o surgimento dos Estados Unidos como potência mundial. No próximo episódio, vamos ver como os Estados Unidos se transformaram em uma força global entre o final do século XIX e o início do século XX. Gostou desse episódio?
Então já deixa o like, se inscreve no canal Entre Fatos e Lendas e compartilha com quem ama a história. Comenta aí. Você acha que as feridas que a Guerra Civil Americana deixou na história dos Estados Unidos ainda servem para manter a união do seu povo? Nos vemos no episódio final da série, A Ascensão dos Estados Unidos como Potência Mundial. Até lá!